Tem muita gente apegada à dor. Tem muita gente que ela perde a identidade dela e o que a define é aquele sofrimento. Minha mãe teve 4 filhos. Quando o quarto filho nasceu, a minha irmãzinha morreu. Meu irmão estava com 21 dias de nascido. Então, quando minha mãe passou por aquela dor, ela parou naquele momento. Ao invés da minha mãe se definir, olha, eu sou uma mãe que tenho 3 filhos e perdi um. Não, eu sou uma mãe que perdeu uma filha. Eu tenho mais 3 filhos. A dor da minha mãe não deixou ela seguir em frente, entrou em depressão, ela não tinha vontade de viver. Tinham 3 crianças, eu tinha 6 anos de idade, a minha irmãzinha tinha 2 anos e o meu irmão era recém-nascido. E a minha mãe ficou congelada na dor. Ela não conseguiu olhar para frente. Gente, é normal você lembrar de algo, ou bom ou é ruim. Agora, você viver por aquilo, isso daí traz um prejuízo danado. Você congela, você vira estátua. Uma estátua não anda, uma estátua não tem movimento, uma estátua não sai do lugar. Uma estátua ela é paralisada. Então, muita gente perde a sua identidade e se define pela dor. Então, todas as vezes que a minha mãe ia falar algo sobre ela, minha mãe falava sobre a morte da minha irmã. É como se minha mãe não tivesse mais identidade. É como se ela fosse definida por aquela dor. Tem pessoas que passam por um relacionamento e sofrem. E aquele relacionamento que trouxe uma grande dor passa a ser a identidade da pessoa. Não, porque eu fui deixada, porque eu fui traída, porque meu marido fez isso, porque meu marido fez aquilo. E ela acaba se esquecendo de quem ela é. E ela acaba pegando aquela dor como se fosse a definição de quem ela se tornou. E ela não prossegue, ela não consegue avançar em outros relacionamentos porque aquela dor aprende no passado. Já passou 5 anos e a pessoa ainda fala daquilo que aconteceu. Então ela não consegue avançar em outros relacionamentos porque ela está presa naquela dor. Quantas pessoas são apegadas a seres humanos e aí elas se tornam dependentes emocionais? E o dependente emocional, ele acha que a felicidade dele está condicionada àquela pessoa. Ele acha que ele não consegue viver sem aquela pessoa, ele não consegue respirar sem aquela pessoa. A vida dele não tem sentido sem aquela pessoa. Nós lemos em Jeremias o que diz aí no versículo? Maldito o homem que confia no homem, que coloca na humanidade mortal a sua força. A força que está falando não é força do braço, é a força da vida. Por que que Deus abomina a idolatria? Tudo aquilo que rouba o lugar de Deus no seu coração se torna idolatria. Quando você idolatra um relacionamento, quando você idolatra uma pessoa, você tira o lugar do Senhor na tua vida e coloca um ser humano. E ele vai falhar com você e você vai para o chão. E Deus não quer você triste. Quantas mães idolatram seus filhos? E se esse filho morre, essa mulher, ela acaba com o casamento, ela acaba com a vida, porque ela colocou a felicidade dela, a expectativa de vida dela naquele filho. Ou quando o filho foge, vai viver a vida, não liga para ela, ela se destrói, ela se acaba. Porque ela colocou toda a expectativa emocional de vida, de felicidade, naquela pessoa que é humana, filho, mas é humano. Quantas pessoas idolatram um relacionamento, que aquela pessoa é surreal, de perfeita, de maravilhosa, e aí essa pessoa atrai. E aí o mundo dela desaba. Aí ela não consegue confiar mais em ninguém. Chama-se idolatria emocional. Quando você coloca uma pessoa no lugar de Deus, é Deus que é a tua felicidade, é Deus que é a tua paz, é Deus que é o teu porto seguro. Ser humano nenhum, nem a sua mãe que te pariu, merece estar no lugar de Deus. Ela é humana, ela vai falhar com você. E aí, se ela falhar com você, você vai pro chão. Tua expectativa de vida tem que estar no Senhor, Ele jamais vai te decepcionar. Agora acontece o seguinte, Deus não está no passado, Deus está no presente. Como que você vai acessar Deus lá olhando para trás? Se Deus está falando para você, eu estou mudando a sua estação. Eu estou tirando você do inverno e estou te levando para a primavera. Por que você está de blusa de frio? Se mudou a estação, você tem que mudar suas roupas. Você tem que tirar o casaco, você tem que tirar as botas, você tem que tirar a meia. A primavera é mais quente. Enquanto você não entender que não é para você olhar para trás quando Deus está mudando a sua estação, quando Deus está mudando os seus caminhos, você não vai conseguir acessar o extraordinário de Deus para a tua vida. Ninguém consegue caminhar olhando para trás, avançar. Você dá cabeçada, você tropeça. Então você não pode viver olhando situação ou de dor. A dor não te define. Jesus Cristo morreu na cruz e quando ele estava como ser humano, ele viveu a dor física mesmo, doeu. Ele não estava na sua divindade, ele estava na carnalidade humana, então sofreu, doeu. Mas a morte da cruz não define Jesus. O que define Jesus foi ele vencer a morte, foi a ressurreição. Se a dor definisse Jesus, ele não era um vencedor. Eu não ia ser cristã. Se Jesus não tivesse vencido a morte, para que eu ia querer Jesus na minha vida se eu quero vida? A definição de Jesus é a vida, não é a morte. A morte, ele teve que passar para vencer ela. A dor não define Jesus, a vitória que define ele. E a gente só é cristão, a gente acabou de passar pela Páscoa, porque ele ressuscitou, para que a gente também ressuscite. O cristão, gente, o crente, ele não morre, ele troca de lugar. A Bíblia fala que o crente, ele dorme. Quando você dorme, você já dormiu quando você era criança no carro, você acordou na sua cama? Então você só trocou de lugar. Então a Bíblia fala que o crente, ele troca de lugar. Ele dorme aqui e acorda lá no céu. E a gente só acredita nisso porque Jesus venceu a morte. Ele não está na morte. Ele teve que passar pela cruz.
Mas a cruz foi só para testemunhar a vitória dele. A dor da tua vida não é para te definir. A dor é só para você olhar que você venceu aquilo. É para você contar, olha, eu passei por isso, mas Deus me levantou, olha onde eu estou, olha o que eu acessei, olha a minha vida. Eu venci aquela situação. Agora, quando você é apegado à dor, aquela dor você vai ficar só contando ela, mas não como vitória, como definição de quem você é. Nossa, eu sou uma mãe que perdeu um filho. Eu sou uma mulher que foi traída. Eu sou uma ex-empresária que perdeu uma empresa. Eu sou um homem que já foi preso. Eu sou um filho que perdeu um pai. Então a dor não pode definir ninguém. A dor ela pode ser um testemunho sobre algo que você venceu e superou. Então você não pode ser apegado à dor. Você não pode ser apegado a momentos e situações boas que você viveu. Quando Deus está falando algo novo, é algo novo. Para de ficar olhando como era. Você não pode ser apegado às pessoas. Você tem que amá-las. Amar, não adorar. Tem muita gente adorando e idolatrando o ser humano. Isso entristece o Senhor. Você tem que amar teu filho, você tem que amar teu cônjuge, mas não idolatrar, não adorar. Tudo que rouba o lugar do Senhor no teu coração vai te ser pesado. Deus te chama para olhar para frente, você não olhar para trás e para você acessar o algo novo. Deus está aqui no presente. Sabe o que está no passado? O que Deus já fez por você. Mas você não acessa Deus no passado, você acessa Ele aqui no presente. Agora Ele te promete que Ele estava com você no passado, Ele está com você no presente e estará no futuro. Mas o acesso a Ele é no presente, é no hoje. Porque Deus era tão bom para mim, que minha vida era tão boa quando eu era criança, que agora é só sofrimento, porque agora eu estou passando por isso. Não, Ele está com você do mesmo jeito, só que você cresceu. A vida de um adulto é diferente de uma vida de criança. O estudo de hoje é um convite a você olhar para frente, a você não olhar para trás, você esquecer toda a dor que ficou no passado, Ele está lá no passado, Ele não tem mais poder sobre a tua vida, isso não define você. Todas as vezes que alguém perguntava para Jesus, quem é você? Jesus falava, eu sou o Filho de Deus, eu sou o enviado do meu Pai. A identidade de Jesus estava firmada em Deus. Ele sempre se definiu como Filho de Deus, o enviado. Quem é você? Uma filha e um filho de Deus. Você não é o fulano, marido de Cicrano, ou esposa de Beltrano, ou mãe de fulano, filho de Beltrano. Isso não te define, você é a filha do Senhor. Você é a princesa de Cristo, é o príncipe de Jesus. Esse é você. Agora sim, existem umas pessoas que Deus designou para estar ao seu lado. Sim, Deus vai escolher algumas pessoas para você compartilhar a vida, mas Ele não é a definição da sua identidade. Tem alguns relacionamentos abusivos de pessoas narcisistas que prendem uma pessoa mais frágil ou com a emoção mais abalada e causam uma dependência emocional nessa pessoa. Então, o narcisista, ele vende a ideia para a pessoa de que a pessoa jamais vai ser feliz sem ele. Que a pessoa não tem capacidade de arrumar uma pessoa melhor. E aquela pessoa, às vezes, tem um complexo de inferioridade, porque ela tem um passado de sofrimento e ela acredita naquilo, que ela não tem capacidade de encontrar uma pessoa melhor. E ela fica num relacionamento abusivo, ela se torna emocionalmente dependente daquela pessoa. Isso não é saudável. Você ter uma pessoa que Deus escolhe para você dividir a vida é uma coisa. Você se tornar dependente emocional daquela pessoa não é algo que vem de Deus. Deus não escolhe ninguém para ser dependente do outro. E sabe por que Deus quer que a gente seja dependente dele? Porque a Bíblia fala que Ele nos olha como filho. E se Ele é nosso pai, o pai sempre tem o melhor. Ele sabe da nossa limitação. E aí Ele quer que todas as vezes que você for fazer algo, você pergunte para Ele. É nesse sentido que o Senhor quer que você seja dependente. Senhor, é essa pessoa que eu devo casar? Senhor, é essa pessoa que eu devo namorar? Senhor, é esse emprego que o Senhor quer para minha vida? É esse curso que eu devo fazer? Eu devo comprar esse carro nesse momento? Um filho pergunta tudo para o pai quando é pequeno. Mãe, eu posso comer essa bolacha? Pai, eu posso jogar bola com o meu amigo? Não pergunta? Dependência. Porque ele sabe que o pai vai falar algo que não vai prejudicá-lo. E Deus te olha como filho. Então Ele quer você dependente dele, Ele não quer você dependente de ser humano nenhum. Porque o ser humano, por mais incrível que ele seja, é apenas um ser humano, ele vai falhar com você.